deixar assim. Boa noite a todos, né? Estamos preparados para mais uma reunião, para mais um encontro, né, de empreendedores. E essa noite nós temos um formato em que temos um palestrante convidado, né, onde ele vai falar sobre a oportunidade de negócio, por que ele empreendeu, o que mudou, né, na vida dele. Aproximadamente uns 30 minutos, e depois abriremos para as perguntas. Nessa sala nós temos os empreendedores que já constroem esse negócio, já tem a parceria com a empresa e desenvolve essa atividade regularmente, e também temos convidados. Então eu peço que tanto aos empreendedores quanto aos convidados deixe para fazer as perguntas no final, levantando a mão um de cada vez. Nosso treinamento ele tem um limite aí de 8 horas. Nós temos pessoas aqui na sala de vários locais, de outros países, de outros estados, né? Então, será uma noite engrandecedora, porque o nosso convidado é o senhor Rubens Bahia, né? Mas ele mora em São Paulo. Ele é casado com a Cliseide. Ele tem 2 filhos, a Natália, de 29 anos, que também desenvolve esse negócio e é uma líder, né, no nível de platina, e tem o Natan, também um rapaz de 24 anos, e também desenvolve esse negócio, né? Ele, de profissão, ele trabalhou 35 anos, e se aposentou como desenhista e ilustrador no segmento gráfico, né? E depois que ele se aposentou, ele começou a dar aulas de pintura, e aí ele conheceu este negócio. Então, ele já estava treinando para ser um professor, né? E ele gosta de praticar atividade física, musculação, gosta de qualidade de vida, e ele gosta também de histórias, ele se interessa por histórias e por filosofia, tá? Então, estamos muito felizes em recebê-lo aqui essa noite para dividir o seu conhecimento. Então, eu peço a todos que vamos abrir os microfones e dar uma salva de palma para recebê-lo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui, né, mais uma vez. Aceitei de pronto o convite que o Mário fez para mim, né? E estou muito satisfeito de estar aqui nessa noite. Compartilhar um pouco pouco do conhecimento que tenho, né? E falar algumas coisas para vocês aqui. Já posso começar? Já posso, né? Então, meu nome, como já fui apresentado, meu nome é Rubens Bahia, né? Sou aqui de São Paulo mesmo, embora o nome seja Bahia, mas eu sou aqui de São Paulo, nasci de São Paulo e tudo, né? Me casei nós somos Platina Fundador Rubi, tá? Platina Fundador do Rubi desde 2015, né? Assim, eu agradeço, eu sou grato ao Criador por ele ter nos abençoado nesse negócio, porque desde que nós alcançamos o nível de platina, até hoje, nós não deixamos a qualificação cair. A gente vem se mantendo platina fundador ao longo de todos esses anos, né? Já são praticamente 9 anos de negócio. E a nossa função dentro desse negócio, eu penso assim, é fazer com que as pessoas entendam como se desenvolve a Emoi, né? Mas isso eu vou falar mais para frente ainda. Mas primeiro eu quero me apresentar, né? Platina, a gente é Platina Fundador Rubi. Sou casado, como já foi apresentado, Cliseide Nonato Batista, minha esposa, ao qual nós desenvolvemos junto esse negócio, né? Posteriormente veio o meu filho e a minha filha fazer um negócio também, né? O meu menino, com 16 anos, para vocês terem uma noção, com 16 anos ele quis se emancipar, nós precisamos emancipar ele para ele desenvolver esse negócio, né? Hoje eles não estão assim, tão vivamente no negócio, mas continuam desenvolvendo, tanto é que a rede deles é uma das redes mais fortes que nós temos, né?
cada um tem uma outra atividade, além do que faz com a Emo, além da Emo, e tem outras atividades, né? Mas eu e a esposa só desenvolvemos essa atividade. É a atividade, nós estamos 100% no negócio, né? E eu acho que isso é muito importante para dar credibilidade no negócio. Eu acho que quando você está focado e determinado a fazer, a desenvolver, a se desenvolver, a desenvolver pessoas, trazer pessoas e mostrar que isso aqui sim, pode sim fazer a diferença na vida das pessoas, o resultado ele começa a vir, mesmo que seja muito pequeno, né? Embora alguém possa falar assim, poxa, mas você ainda está no nível de platina? Sim, mas a gente está em fase de evolução, a gente está fazendo com que as pessoas vá se desenvolvendo aos poucos, porque cada um tem um processo, é a lei do processo, né? E a gente não pode pegar na mão da pessoa e falar, olha, você vai, não. As pessoas realmente têm que entender que o negócio é delas, né? Ora, você dá a terra para a pessoa, ela que tem que plantar, ela que tem que colher, ela que tem que adubar, ela que tem que, enfim, né? Então é assim, nesse negócio é assim também, né? Então trabalhei 35 anos no tradicional, voltando aqui, 35 anos tradicional, trabalhei como desenhista e ilustrador, fui encarregado do departamento de artes, trabalhei em várias empresas de gráfica, agência de publicidade, na década de 70, 80, até a década de 90, e desenvolvi, trabalhei, ou seja, trabalhei como empregado, com mentalidade de empregado, 35 anos, né? Depois eu vou falar essa parte aí, como é que foi, como explodiu isso na minha cabeça depois, né? Gosto de cuidar da alimentação, sabe? Eu acho muito interessante se cuidar da alimentação, ser um ser humano, procurar ser um ser humano melhor, fazer melhor, sabe? Se cuidar, né? Crescer, evoluir, né? Enfim, e assim por diante, né, pessoal? Então, vou falar aqui, pessoal, vamos começar entrando no tema, né? Que é o tema de empreendedorismo, né? Se fala muito de empreendedorismo, isso aí já virou até, assim, moda, né, praticamente, né? O pessoal está muito preocupado em ser empreendedor. O que eu tenho que fazer para ser empreendedor? Empreender no quê, né? E assim, hoje eu vejo cada vez mais pessoas interessadas, com a preocupação com a biodiversidade, né? Com a economia, com a preservação ambiental, né? Com produtos sustentáveis, né? Hoje, com produtos orgânicos, as pessoas se preocupam com produtos orgânicos. Antigamente não se falava isso. Ah, eu vou comprar uma fruta orgânica, um legume orgânico. Hoje as pessoas estão mais voltadas para esse lado, né? E se fala mais em sustentabilidade, né? E assim por diante, né? Então, algumas atitudes, elas podem ajudar a gente a ter uma vida sustentável, ou ajudar na sustentabilidade, né? Por exemplo, economizar energia, economizar papel, né? Ter uma vida vegetariana, né? Reduzir o consumo de plástico, né? Consumir produtos biodegradáveis, que nem é o nosso caso dentro da nossa companhia, né? É, se- é, Enfim, e material, se fala muito em reciclagem, se recicla muito hoje. Antigamente se poluía muito, né? Os plásticos iam por lixo, isso formava aquelas montanhas de lixo que vocês que têm mais tempo já sabem que tinha aquelas montanhas de aqueles lixão, né? Hoje diminuiu muito, por quê? Por causa da reciclagem. Então a reciclagem veio para ajudar também a preservar o nosso planeta, né? Isso aí também acho que bastante importante, né? E a tendência do mercado hoje é o seguinte, né? Hoje o mercado está precisando muito de administradores, né? Tá precisando de muito de contador, né? Esses profissionais estão precisando muito desses profissionais. Esses profissionais estão sendo mais requisitados, né? Entendeu? Recurso os negócios prosperam nos recursos humanos, a logística,
né? É nessa parte de logística, armazenamento, distribuição de produtos e mercadorias, né? Entendeu? As indústrias procuram muito pessoas, empresas e negócios que tenham pessoas criativas, entendeu? Que tenham pessoas nessa área, né? Pessoas que têm uma criatividade para fazer algo diferente, para fazer com que o planeta seja preservado, uma forma de preservar o planeta, né? Entendeu? E a tecnologia na parte de informação, computador, então nem se fala, né? Entendeu? Então tá assim. Também se fala muito, pessoal, em inteligência robótica, né? Inteligência robótica, se fala muito em coisas assim avançadas, né? Entendeu? Hoje a robótica está substituindo muito o ser humano, né? O trabalhador braçal, o trabalhador, enfim, qualquer tipo. Você vê que nas grandes companhias automobilísticas, praticamente 80% ou mais, talvez, é a base de robô, né? Então, com isso, é uma tendência, né? Tendência de mercado, né? Empresas adotando o modelo home office, né? Por exemplo, o meu filho Natan, ele foi trabalhar ele é TI do Banco Inter. Então, segunda e terça, ele trabalha na companhia, trabalha lá na empresa, lá no BH, que é a central deles é lá. Quarta, quinta e sexta, ele trabalha em casa. Então está sendo muito comum esse tipo de trabalho, né? Antigamente você precisa. E com isso economiza o quê? Economiza combustível, economiza uma série de coisas, água, luz, enfim, por aí afora, né? Entendeu? Então, tudo pensando nessa parte aí, né? Entendeu? Vocês veem que antigamente as coisas mudaram tanto, né? Eu sou do tempo que você empreender era você ter linha telefônica. Algum de vocês aqui deve lembrar disso daí, né? Então, quanto mais telefone você tinha, você alugava, você fazia alocação daquilo ali, né? Era uma coisa impressionante, né? Foi a época de ouro quem fez esse negócio aí, né? Mas foi um tempo só, né? O tempo passou e as coisas foram mudando, né? Foram mudando. Assim como as locadoras também, né? Quem tinha locadora de fita VHS e assim por diante, né? Entendeu? Então, o empreendedorismo, ele passou por vários, né? Por várias etapas, né? Vamos dizer assim. E o que mais aqui que eu anotei aqui? Eu andei anotando algumas coisas aqui, pessoal. Então, a outra coisa também bastante interessante também, que inclusive tem no nosso negócio. O nosso negócio, o que que é? É um negócio boca a boca. Era, né, cara crachá, que nem diz o povo, né? Entendeu? Mas hoje em dia nós temos o quê? Nós temos uma loja virtual, nós temos e-commerce, né? Então a loja virtual veio para ajudar também, a somar também, né? Não que ele, por enquanto, ele ainda não é 80%, não, mas ele veio para começar a ganhar terreno. A gente espera-se que esse segmento vá crescendo juntamente com o nosso negócio, que é junto com as pessoas na rua, fazendo negócio, desenvolvendo, conhecendo, né, as pessoas, ajudando as pessoas, mas que a gente possa também, através do site, a gente está fazendo contato com as pessoas. Hoje nós temos pessoas, acredito que o Mário também deve ter centenas de pessoas assim, que a gente nunca viu de perto na vida, mas que a gente cadastrou através do site, através do computador, a longa distância. E olha só que interessante, pessoal. A gente fez grandes amizades assim, e as pessoas tratam a gente como se a gente já tivesse junto, já se conhecesse há muito tempo, embora eu nunca pessoalmente estivesse junto com essa pessoa, né? Então, o empreendedorismo moderno veio para realmente fazer a diferença, né? E somar, ajudar no nosso negócio também, no crescimento do nosso negócio, né? Então, é bastante interessante. E sem isso, fora isso, lá fora também,
vocês verem que o YouTube, o TikTok, o próprio Instagram, né? Entendeu? Tem cada um dessas como é que fala? TikTok, Instagram, eles têm um segmento, né? Cada conteúdo, cada pessoa que aparece, que vem desconhecido, que pode ser pessoas conhecidas, e pode ser pessoas totalmente desconhecidas, que hoje estão muito conhecidas, que tem mais de não sei quantas milhões de visualizações, né? De seguidores, né? Pessoas que vieram do nada praticamente, né? Mas que construíram algo também nesses segmentos aqui, né, no Instagram, TikTok, Facebook, etc. Né? E assim. E, bom, enfim. Agora eu vou falar para vocês por quê. Por que que eu comecei a empreender na Emoi, né? Na verdade, pessoal, assim, eu comecei, na verdade, nós empreendemos a Emoi da seguinte forma, por necessidade. Eu vim pela Emoi não por amor, eu vim pela dor, tá? Então, o que acontece? Quando apareceu a Emoi na minha vida, eu estava, assim, procurando algo, eu estava procurando, nós estávamos procurando, eu e minha esposa, entendeu? Mas longe de pensar, de entender que isso aqui era um empreendedorismo, entendeu? Porque, no momento, o que eu vi? Vendas. Eu só vi vendas. Eu queria vender, né, no começo. Né? A esposa queria vender, comercializando, começou a consumir, né? Só que com o tempo a ficha foi caindo. Com o tempo a ficha foi caindo. Com o tempo a gente percebeu que a gente podia trazer pessoas. Com o tempo a gente percebeu que a gente podia... o sistema de educação foi entrando na nossa cabeça. Porque não entra de uma vez só, pessoal. Vocês sabem disso, né? São vários empresários experientes aqui, sabem que o sistema de educação é a parte mais importante do nosso negócio. E é a parte onde as pessoas mais negligencia no começo. Porque ela não entende que para ela empreender, ela tem que mudar aqui. Se ela não mudar aqui, esquece. Entendeu? Aí, o que acontece? Começa a carregar uma carga excessiva que ela mesma não consegue aguentar. Entendeu? Por quê? Porque não virou a chave. Ele não entende que com o tempo o tempo vai transformando, vai construindo o ser humano num profissional. O amigo se torna empresário através da sua paciência e da paciência dele também. Né? Por isso que a gente tem que, vocês sabem melhor do que eu aqui, por isso que a gente tem que estar no sistema, dentro do sistema. Porque se você não estiver no sistema, você também não fica. Porque as pessoas te puxam para fora, te puxam para lá para fora, com a mente de escassez. Entendeu? Com a mente de empregado, entendeu? Começa a reclamar, a julgar, entendeu? Não, porque é isso, porque é aquilo, começa a dar desculpa, desculpite, entendeu? E a gente vê que isso aí tudo, o que é? É falta de conhecimento, é falta de leitura, é falta de estar no seminário, é falta de estar nas convenções, é falta de escutar o líder. Às vezes o líder fala, entra por um ouvido, sai pelo outro, que nós era assim também, entendeu? Mas o sistema vai fazer o quê? Vai formar uma âncora nele, vai fazer com que ele fique ali até ele aprender, até aquilo entrar na cabeça dele, entendeu? Porque o nosso empreendedorismo, pessoal, é um empreendedorismo fino, não é um empreendedorismo normal, que nem esses por aí, onde você investe pesado, onde você tem que tirar um dinheiro exorbitante para jogar no negócio. Não. Aqui com muito pouco, mas com muita presença, com muita participação, com muito estudo, com muita dedicação, né? E assim, e o que eu aprendi, pessoal, com isso? Que eu tinha que ler livros, que eu tinha que me capacitar,
E a minha cabeça, quando eu comecei a entender, quando o sistema de educação entrou dentro da minha cabeça, eu vi que eu tinha que ler livros, e não só esses livros que tem como fazer amigos influenciar pessoas, enfim, a mágica de pensar grande. Por quê? Aí eu comecei a ver que esses livros são livros filosóficos. E aí eu comecei a estudar as pessoas, porque eu tinha que saber como funciona o ser humano, eu tinha que saber como que funciona, como eu funciono. Para quê? Para jogar fora aquilo que não serve e para trazer aquilo que serve. Porque se as pessoas não entendem isso, o que acontece? Elas começam a agir como um trabalhador normal lá fora. Entendeu? E a gente tem que entender as pessoas, entender o ser humano, como funciona o ser humano. Né? Como funciona? Como eu tenho que agir? Que maneira que eu tenho que, em certas situações, o que eu tenho que fazer? Né? Então é isso. A gente começa a se desenvolver como ser humano. A partir do momento que você começa a entender, ler um pouco mais sobre a filosofia, né? Sobre estoicismo, né? Sócrates, Platão, o que aconteceu? Como é que foi lá? A, da caverna, lá que eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome, né, a caverna de Platão, né? Então, quando você começa a entender isso aí, você começa a ver como você tem que fazer, o que você tem que fazer, sabe, começa a tirar os paradigmas, sabe? Coisas que você trazia lá da infância, que seu pai falava, nossa mãe falava para cada um de nós, né? Olha, meu filho, não, dinheiro não dá em árvore. Não, meu filho, olha, cuidado, você tem que se matar, você tem que, sabe, a enxada na mão, meu pai falava. Se você que não sai para trabalhar mesmo no pesado, que você vai ver que achando que o dinheiro vai vir num esforço assim, tá certo que assim, você tem que fazer algo, tá? Mas assim, você também tem que mudar muito aqui, ó. Entendeu? Para as coisas irem acontecendo juntamente com as ações que você vai tomando, né? E isso aí é muito interessante, né? E assim, pessoal, a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, né? E muitas pessoas param. A gente sabe que muitas pessoas ao longo do caminho, elas não entendem que primeiro, o que acontece? Primeiro você, você primeiro atravessa o deserto, depois você entra na Terra Prometida, entendeu? E as pessoas, elas não querem sofrer. Ninguém quer sofrer. Não, eu quero. As pessoas se apaixonam pelo resultado, entendeu, pessoal? Infelizmente é isso. Mas quando você entende que através da leitura, dos áudios, dos seminários, a tua presença na convenção, entendeu? Aquilo começa a somar coisas que você até então não via. Você começa se transformar como ser humano, entendeu? E assim, cabe a cada um de nós o quê? Ter paciência, porque a maioria das pessoas, às vezes, um líder para se formar, leva 10 anos. Leva 10 anos para formar um líder, se não for mais. Isso estou falando, se não for mais. Tem uns que não, tem uns que já vem prontinho, né? Eu ainda não consegui encontrar nenhum, não sei vocês, mas eu não consegui encontrar nenhum prontinho assim, né? Mas maravilha, parabéns para quem conseguiu, né? Mas a maioria está em fase de transformação, está em fase de crescimento. E a responsabilidade é de cada um de nós que está aqui. Por quê? Porque ele só vai se tornar um empreendedor, um empresário firme no negócio, se a gente, com paciência, ficar aguentando, assim, ter a paciência de ensinar ele, sabe? De ir levando ele. É como uma criança pequena.
criança chora, às vezes o pai e a mãe não tem paciência, menino, vai para lá, não sei o quê, né? Não tem paciência, fica não, tem que ter paciência, pega na mãozinha dele e vai levando ele, né? Aquela coisa, e vai, e agrada ele está chorando lá, põe ele no colo, sabe? Não, olha, meu filho, não é assim, olha, você tem que ter paciência, olha, vamos fazer assim, dá uma mamadeira para ele, entendeu? A gente tem que fazer isso, pessoal. Senão não fica ninguém na tua rede. Não aparece um empreendedor. O empreendedor só aparece com a paciência. Assim, a gente tem que ter, assim, muito tato com as pessoas. Cada ser humano é diferente do outro. E o jeito que você trata um, às vezes aquele um não gosta daquele tipo de tratamento. Então você tem que identificar ali, entendeu? A forma de você fazer, de tratar e tudo, entendeu? E é assim, pessoal, tá? Eu acho que, por enquanto, eu acho que não estou me lembrando de mais nada aqui. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui. Uma coisa é certa, pessoal. Até onde eu tenho pesquisado aqui, nenhum outro tipo de empreendedor vai te deixar tão livre que nem esse. Ó, é assim, esse nosso empreendedorismo, ele é tão fino, tão grandioso, que ele requer da gente muito estudo, sabe? É uma coisa muito espiritualizada, eu posso falar para vocês. É uma coisa fina, porque vocês podem ver, se a pessoa começa a... Isso aí vocês podem ter a conclusão, cada um de vocês que está aqui. Se a gente começa a racionalizar muito o nosso negócio, a coisa, a coisa cai por terra. Entendeu? É simples assim. Você começa a racionalizar. Não, porque um mais um é dois, sabe? E tal, e tal. Não é por aí, gente. Sabe? Porque a gente sabe que é uma coisa assim diferente, é diferenciado. Tá num outro patamar. É que nem o nosso líder que fez a nossa convenção falou. A Emo, ela está num outro patamar de empreendedorismo. E para você estar num patamar, do mesmo patamar da companhia, nós, quando eu falo você, nós aqui, eu também me incluo, nós temos que estar num patamar de igual. Porque senão, o que acontece? Nós fica assim, ó. Só para vocês terem uma noção. Então, é um negócio fino e especial que nós temos nas mãos, cada um de nós aqui. Essa é a minha visão do negócio. Pessoal, eu sou um pesquisador. Eu leio muitos livros, eu escuto muitos áudios, né? E a conclusão que eu cheguei é mais ou menos essa aí, tá? Se algum de vocês discordar, também não tem problema, pode discordar, só você pode discordar, mas a conclusão que eu chego é essa aí, tá bom? É isso aí. Mário, tiver alguma coisa, algo mais aqui, eu acho que a minha parte aqui, eu acho que... eu não lembro. Muito, muito obrigado aí para Rubens ter compartilhado conosco o seu conhecimento, um conhecimento muito poderoso. Você colocou muitas observações importantes, algumas inclusive que chamaram muito a minha atenção. Mas antes que a gente possa fazer novas perguntas, eu vou pedir para todos abrir os microfones e dar uma salva de palmas para o Rubens, e aí em agradecimento. Né? Muito bom, parabéns. Rubens. Espetacular. Rubens. Sensacional. Obrigado. Rubens, eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se ela é um pouco pessoal, mas aí você, por favor, fique à vontade. Eu achei muito interessante a forma que você colocou, né, da evolução do trabalho tradicional, o trabalho físico, o trabalho manual, né, até como eram os nossos avós, né, para essa transição de um trabalho digital que aí está, né,
começando a acontecer no nosso negócio também, né? Isso é uma sua percepção bem delicada, e você fala muito da fineza do nosso negócio. O nosso negócio, ele é delicado, e que ele é fino, e que ele requer conhecimento, muito conhecimento pessoal, muito desenvolvimento, para perceber essas nuances que você tem percebido. Quanto tempo por semana, ou quantas horas dentro do seu planejamento do trabalho de vocês hoje, vocês se dedicam a ler livros ou a conhecimento? Vocês têm um plano assim de diário, uma rotina, ou semanal? Como que vocês lidam com isso? Porque nós somos muito envolvidos com todo o que vai acontecendo no dia a dia, às vezes a gente não se dá conta dessa importância. Se você puder nos falar. Então, assim, eu particularmente, eu estava lendo sozinho, assim, fazendo pesquisa sozinho, né? Lendo livro, comprando livro e tal. Mas de um tempo para cá, acho que de uns 2 meses para cá, a gente começou a fazer o Clube do Livro. Então, são todas as quintas-feiras a gente faz o nosso clubezinho do livro aqui, né? Às vezes, pessoalmente, vem aqui na minha casa, ou às vezes a gente faz via online, né? Então, ajudou bastante, sabe? Eu acho que o Clube do Livro, cada equipe deveria ter realmente o Clube do Livro, porque ajuda demais. Até a gente mesmo, eu mesmo que estou assim, acostumado a ler livro, né? Eu me sinto melhor. Porque às vezes a gente tem preguiça, naquele dia, hoje eu não vou ler, né? Então, com o Clube do Livro, junto, o pessoal junto, forma aquela sinergia, né? Todo mundo junto ali, e depois a gente começa a discutir, um acrescenta uma coisa, outro acrescenta outra. Então, isso aí ajuda bastante, né? Então, o Clube do Livro tem ajudado a gente bastante. Muito obrigada. Não sei se respondeu a tua pergunta. Sim. É interessante porque você cria um hábito de discutir isso com as pessoas, né, com a sua equipe. Não, e é legal assim, né, por exemplo, porque às vezes eu leio alguma coisa, o outro lê outra coisa, né, e quando a gente lê aquele livro, aí você lembra daquilo que você leu num outro livro, e você acrescenta e fala aquilo que o outro falou, ele está falando também naquele livro, então você acrescenta alguma coisa a mais, e o outro também lê um outro livro que acrescenta também, então é muito legal esse compartilhar conhecimento ali na hora, sabe? Então isso é muito bom, dá uma somatória bem interessante, né? Bacana. A gente tem aqui algumas pessoas que desejam fazer algumas perguntas para você. Se eu estiver olhando corretamente, primeiro é o William, né? Que levantou a mão. Pois não, William. Fique à vontade. Pô, primeiramente, estão me escutando? Estou escutando. Sim. Primeiramente, eu queria agradecer, que você é uma pessoa muito humilde, uma Obrigado. pessoa que tem um conhecimento incrível e uma humildade. O conhecimento, você falou várias coisas aí que me chamou a atenção. Obrigado, William. Humildade é uma coisa assim que envolve sabedoria. Conhecimento sem sabedoria, para mim, não serve de nada. Eu tenho essa visão. E você tem muita sabedoria no que fala, pelo que aprendeu e tudo. Eu achei interessante, porque eu gostaria de perguntar umas coisas para você. Você disse que aprendeu pela dor, né? Foi. Você quando começou, como todo mundo começa nesse negócio, sem resultado, né? Sem resultado financeiro. Isso te atrapalhou em algum momento? Quando que você conseguiu despertar essa necessidade? Você começou sempre com o sistema educativo, ou o sistema educativo entrou para vocês muito depois? Vocês começaram antes, sem sistema educativo? Qual que é a importância disso para você no seu resultado? Quando que entrou? Eu não sei se está claro. Sim. Quando você começou, você tinha resultado ou não tinha resultado, porque você disse que começou pela dor, e esse desenvolvimento começou antes de você participar do sistema educativo ou depois? Boa pergunta, William.
Boa pergunta. Nossa, rapaz, você fez uma pergunta aí fantástica. Foi o seguinte, rapaz, olha, todos vocês estão aqui, empresários. Quando eu entrei aqui, a minha mente, sem brincadeira nenhuma, era assim, ó. Sabe, eu nunca tinha ouvido falar de Sócrates, de Platão, sabe, eu nunca tinha ouvido falar desses livros, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Mágica de Pensar Grande, nada. Pra vocês terem uma ideia. Eu só sabia desenhar e pintar, só para vocês terem uma noção. Então, mas eu sempre gostei de estudar, entendeu? Eu sempre gostei de estudar. Mas quando me falaram de ler esse livro, quando o Osmar me falou que existia esse livro, eu fiquei tão encantado que eu não consegui dormir, sabe? É como uma criança que aprende a ler, sabe? Depois de 60 anos de idade, você pega um livro, o conhecimento parece que faz assim, fala, cara, onde que estava escrito isso que eu nunca vi? Sabe? Aonde que tem essas coisas que eu nunca tinha visto? Sabe? Então a minha mente, acho que estava tão assim, voltado para as coisas material, para as coisas, para a mente de escassez, sabe? Pela mente de falta, pela aquela energia de falta, que eu não conseguia ver essas coisas antes. Mas que quando eu comecei a escutar áudio, escutar os líderes falar, entendeu? Escutar, a participar dos seminários, a participar das convenções, aquilo, sabe, foi me despertando as coisas. Embora, eu vou falar para vocês, embora o primeiro resultado, quando a gente eu vou contar uma coisa aqui, não para me engrandecer, tá? Não sei se vocês sabem, nós batemos platino em 3 meses, um nível de prata em 3 meses, a esposa, nível de prata, 3 meses. Se eu falar para vocês que a gente já tinha entrado no sistema educativo, não tínhamos. Não tínhamos. Entendeu? Foi assim, meio que na pedalada, sabe? Sem sistema, sem nada. Até chegar ao nível de platina em 6 meses, acho que a gente ainda não estava muito. Não tá, só para vocês terem uma noção, acho que com platina, eu acredito que a gente foi, acho que nos 2 seminários, acho. Só para vocês terem uma ideia. Né? Mas depois, daí para frente, o sistema já começou a entrar na nossa cabeça. Eu comecei a estudar. A esposa, ela quase não tinha tempo para estudar, mas eu gostava de estudar. E eu estudava e passava para ela a informação. Falava, meu bem, hoje eu vi isso. Hoje eu escutei isso aqui, ó. Olha, falou isso aqui, ó. Você está fazendo desse jeito? Não, então tem que fazer desse jeito. Eu falava para ela. Né? Às vezes você escutava os líderes falar, mas a gente não entendia. Não entra, se quando você não tá conectado, o que o líder fala, você ainda não está escutando. Entra num ouvido e sai do outro. Então eu entendo quando eu falo alguma coisa para alguém da minha equipe e que ele continua fazendo a mesma coisa errada. Você entende? Por que que eu entendo hoje isso? Porque, assim, depende muito da evolução, o quadro evolutivo daquela pessoa. Se ela quer evoluir como pessoa ou não. Se ela não se livrar de alguns paradigmas, ela não consegue. E para se livrar desses paradigmas, primeiro passo de tudo, é escutar áudio. O áudio vai fazer uma transformação na cabeça dessa pessoa impressionante. Aí vai trazer o interesse dela ler algum livro. Vai trazer o interesse dessa pessoa ir no seminário. Vai trazer o interesse dessa pessoa a estar dentro de uma convenção. Mas os áudios são o primeiro passo, porque a gente tem que tentar colocar a pessoa para escutar áudio. Sabe? Acho que é o primeiro passo. Foi o que aconteceu com o Natan e com outros líderes que eu conheço. Eu posso até citar nomes, meu menino, o Durval, e outros líderes que entraram aqui, que eu colocava áudio sem ele perceber. Eu colocava ele no carro e tá aí, áudio nele. Você traz a pessoa dentro do teu carro e áudio nele. Ó, escuta, vai escutando isso aqui, vai se acostumando com esses caras aqui são campeão. Entendeu? Esse que é o macete. E toda vez a pessoa vai se acostumar a escutar você escutar áudio.
e aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando na cabeça. Por quê? Na nossa mente ainda está lá a propaganda da televisão, está lá o que a Xuxa fala, está lá o que o fulano, o Zezé de Camargo, o Amara Brás, tá lá os, não, você não pode, você, enfim, sabe, está lá o da Atena, e assim por diante, etc., né? Essas atrocidades que a gente conhece aí. Então, para se livrar disso daí, é só a pessoa se integrando no sistema de educação. Ele passa a substituir, entendeu? Eu vejo assim, né? Desculpa, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas foi dessa forma que eu comecei a estudar. Entendeu? Ok, Respondeu obrigada. sim, foi legal. Muito obrigado. Nada. Muito bacana. E É. só queria perceber só mais uma coisinha. Antes de você, foi nítido a sua evolução antes, quando você estava antes, que você contou que estava. Você não estava no sistema, você já era platino, mas não estava inteiramente no sistema. Não estava, não estava. Esses 2 meses depois, os resultados que você teve foram expressivos? Você sentiu uma grande, uma coisa, a diferença assim grande? Foi muito grande essa diferença? Legal tua pergunta. Olha só que interessante essa tua pergunta. Foi interessante que depois que a gente se integrou no sistema, não é que ficou melhor, ficou mais leve. Sabe quando você começa a trabalhar com mais leveza? Ficou mais leve, entendeu? Não ficou tão pesado, porque era muito pesado. Era como que é como que você arrastasse uma carroça e depois você caminha sozinho, entendeu? É mais ou menos assim. E eu falo isso para as pessoas, e tem gente que ainda não entende, sabe? Mas vai chegar um momento que ela vai entender, sabe? E é assim. As pessoas são assim. Nós seres humanos somos assim, né? A gente é assim, né? Gratidão, gratidão. Muito obrigado. Bem, aí seguindo a nossa fila é o Djalma, né? Que está com o nome do Mário Bezerra. Djalma, por favor. Pois não, Djalma. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Eu quero aqui dar os parabéns e compartilhar também o meu sentimento aos colegas que estão aqui na sala e uma experiência do antes e do depois. A partir do momento que você entende o negócio, quando você entende o que é um platino, um safiro, um esmeralda, um diamante, né, duplo diamante, todos os pins, e você entende o negócio, a percepção e o amor por escutar um áudio, e principalmente escutar você aqui agora, a gente tem, digamos que, uma admiração no sentido que a gente entende os resultados, né? Porque quando você não entende o negócio, eu dou um áudio para um amigo, acha chato demais, e aí tá o cara falando em uma língua aqui, o cara traduzindo, você não sabe se você escuta cá, e você não entende, porque você não tem essa percepção de quem é que está falando, né? Depois do momento quando você chega nesse nível de percepção, você valoriza cada áudio, né? Caramba, tipo, você vai para uma convenção, cara, aquele cara é um diamante, é um esmeralda, é um safiro, então você escuta, né? Então você tem essa outra percepção, né? E é muito bom ouvir você. Eu anotei aqui, você disse que se chegou no nível de platina fundador em 2015, mas falou que foram 3 meses, né, para chegar no nível de prata e bater. Isso. E minha pergunta é, quando você entrou no negócio, né, desde quando você entrou, demorou até chegar nessa arrancada, ou foi logo no começo, ou se demorou um pouco? Minha pergunta é, isso foi determinante para o seu crescimento tão rápido? A quantidade de planos que você mostrou e quantos pontos mais ou menos você determinou movimentar por mês, assim, para eu ter como, né? Porque, na verdade, eu tenho que aprender com quem tem resultado, não é? E é com você, por isso que eu estou aproveitando a oportunidade. Então, ó, boa pergunta essa aí. Então, o que aconteceu? Para você ter uma ideia, a gente trabalha bastante, tá? Assim, a gente faz muita caseira, que é o que fala aí, né? Caseira. A gente faz muita apresentação nas cozinhas das pessoas. Por quê? Porque eu me lembro que quando a gente começou, a Silvana, que cadastrou a gente, ela falava pra gente, né? Falava, olha, você quer ganhar dinheiro? Você tem que estar fora da tua casa. Você tem que estar na cozinha das pessoas. Aí a gente começou a fazer a lista e começamos a ver
né? Porque assim, o que aconteceu com a minha esposa? Não sei se ela já contou aqui para vocês. No começo, a gente começou, foi assim, em 3 meses, foi assim, 2 meses, a Silvana fez uma apresentaçãozinha para nós. Acho que ela fez umas 3 apresentações, se eu não me engano. Salvo erro, depois ela vai confirmar. Salvo erro, ela fez 3 apresentações para nós. Não precisou fazer mais. Minha esposa falou assim, não, peraí, esse negócio é meu, já que é meu, eu tenho que fazer, então nós vamos fazer. Mas a gente não parava em casa, porque era muita gente. A gente conhecia muita gente. Hoje a gente não trabalha com a lista da gente mais, tá? Vocês têm uma ideia dessa safra, porque a gente trabalhava toda noite, a gente não parava, não parava. Toda noite estava fazendo apresentação, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. A gente foi muito consistente, sabe? A gente foi muito consistente. Então, quando a gente foi ver, batemos para, chegamos no nível de prata. Para vocês terem uma noção, a gente não sabia nada, de nada. A gente fez, pergunta para minha esposa, a gente fez uma linha e nós batemos para a minha cunhada chegou ao nível de prata em, salvo erro, 2 meses. No terceiro mês, nós fizemos a segunda linha para a gente bater prata. Porque nós construímos prata para ela, porque ela estava numa linha, e a gente fez aquela linha descer. Nós descemos uma linha assim, ó, e qualificamos aquela linha. Chegou a prata, chegou a 10 mil pontos. Passou de 10 mil pontos na época. E aí, mas bati prata? Não, você não bateu prata. Quem bateu prata foi a tua irmã. Porque nós trabalhamos para ela. A gente não sabia né? Aí construímos a segunda linha. A segunda linha que qualificou a gente como prata. Entendeu? Aí foi em 3 meses. Entendeu? Não sei se eu estou entendendo, não sei se eu estou sendo claro aqui, né? E aí depois a gente foi entendendo como é que é o negócio, né? Que tinha profundidade, tinha lateralidade, né? Para nós era uma linha reta para baixo, assim, ó. Então foi muito rápido, porque toda noite a gente estava. E como a gente tinha muito conhecimento, a gente continuou fazendo apresentação e fazendo lateralidade. Fomos fazendo lateralidade, né? Como a gente também não tinha muito conhecimento, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma lateralidade que tem mais de 100 pessoas. Entendeu? Mais de 100 pessoas. Então, hoje a gente não faz tanta. A gente trabalha com as pessoas que tá conectada. A gente trabalha. Entendeu? Então, hoje a gente tem outro sistema de trabalho, assim. Entendeu? Para não espalhar muito que nem a gente espalhou. Porque você não pode fazer muito embaixo, mas também não pode espalhar muito o teu trabalho. Entendeu? Então, hoje a gente trabalha com quem? Com quem quer. Hoje a gente trabalha com quem quer. E vai trabalhando, né, com a lista das pessoas. Vai puxando a lista das pessoas. Entendeu? E serviço não falta. Porque todo mundo quer o resultado. Todo mundo quer ter resultado. E a gente fala isso aí para as pessoas. Duplica isso daí. Duplica o quê? Duplica a ação. Ação cura o medo. Ação cura o medo. Porque às vezes a pessoa fica esperando a gente. E o que a gente percebeu? Até um certo ponto, até um certo tempo, a gente trabalhava para as pessoas. Hoje a gente não trabalha mais para as pessoas. Elas têm que trabalhar. Porque o negócio é delas. Então elas têm que entender. Por quê? O que eu entendi? Que eu não vou bater um determinado nível temporariamente. Eu não vou conseguir segurar as linhas temporariamente. Mas eu posso, cada um de nós aqui pode, construir uma pessoa, construir o líder, para o líder fazer. Para quê? Nós não queremos ser livre? Para a gente ter liberdade. Porque isso aqui sempre me falaram, Mário Bezerra, Henrique Almeida, isso aqui constrói liberdade. Isso aqui é para trazer liberdade, é para ser livre. Não é para ficar trabalhando a vida toda. Não é para ficar trabalhando de empregado para os outros. É para trabalhar para ser livre. Né? Para mim ter liberdade. Porque vai chegar um momento que eu não vou ter força mais de trabalhar, de fazer, de mostrar plano. Mas quando esse momento chegar, eu já construí vários líderes que já levam nosso negócio para frente.
né? Então, essa é a nossa intenção de cada um de nós que está aqui, né? Então, é assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, tá? Seria um plano por dia ou mais de um plano por dia, quando você pegou essa ladeira abaixo mesmo, assim? Você lembra? Ó, só para você ter uma ideia, era uma média mais ou menos de uns 6 planos por dia. Porque a gente trabalhava de manhã até a noite. Ó, só para você ter uma ideia, teve várias vezes que a gente trabalhou na parte da tarde, no período da tarde, assim, de 1 hora da tarde, depois do almoço. Nós fomos até 2 horas da manhã. Nós estávamos lá na Praça da República, mostrando o plano, num salão de cabeleireiro. Nós saímos de lá 2 horas, nós saímos 2 horas da manhã. E não foi uma nem duas vezes. Foram várias vezes, em vários lugares, só para vocês terem uma ideia. Entendeu? Nós temos o Natan deseja fazer uma pergunta. Natan, por favor. Natan. Desejo. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, Olha, graças a Deus. E você, tudo bem? tudo ótimo. Adorei teu mini seminário. Para mim, soou como um mini seminário. Tá? Obrigado. Adorei. Imagina. Muito obrigado. Imagina. Você tocou num assunto que para mim é importante, o negócio. Você falou que o negócio tem algo assim de espiritual, tem algo de emoção, e que é muito simples. O negócio é muito simples, e que a gente gosta de complicar, né? Verdade. Somente o povo que tem esse viés da matemática, que adora fazer conta, montar Excel e tudo mais. A gente, às vezes, se apega muito à parte racional, como você falou, e esquece da parte emocional, que é o que vende, né? A parte emocional é o que vende. Eu me lembro muito bem, na primeira convenção que eu fui, foi por uma insistência muito grande do meu patrocinador. Eu não entendi o que era, ele também não entendia o que era, mas ele falou, olha, o meu patrocinador falou para ir, e eu estou indo. E quando eu entrei assim no auditório, eu vi aquela coisa, as pessoas animadas e tudo, e quando eu olhei para o meu patrocinador, ele estava em cima da cadeira, em pé, fazendo assim, eu não entendia o que era isso, mas eu fiquei tão contagiado por essa situação que eu acabei subindo na cadeira, nem sei por que eu subi na cadeira, mas também subi e fiquei animado. E quando a gente sai de uma convenção assim, a gente chega em casa e não dorme direito. É verdade. Porque as ideias, o cérebro atinge uma certa velocidade do processamento que realmente não deixa a gente dormir direito, num bom sentido. Tá? Eu me lembro muito bem que no início, quando os americanos vinham para fazer as palestras, eles sempre batiam em 2 teclas. Primeiro, mostrar o plano. Primeiro, mostrar. Segundo, mostrar o plano. Terceiro, mostrar o plano. Eles só falavam mostrar o plano, mostrar o plano. E a gente também não entendia por quê. É só mostrar o plano? Sim, mostrar o plano. E tinha aquela história que eram 3 coisas básicas. Você usar os produtos, comercializar um pouco e duplicar. Também era uma coisa que a gente não entendia. Lá na frente, que ao fazer, na medida que a gente ia fazendo isso, a gente começou a compreender, né? E a emoção? Qual foi a primeira grande emoção que você sentiu, você e tua esposa sentiram dentro do negócio? Aquela que mexeu mesmo com vocês? Legal, Natan. Então, Natan, nossa, rapaz, foram várias, né? Foram várias. Mas uma que mexeu muito com a gente, rapaz, putz, foi quando eu consegui levar minha filha, eu não me lembro qual a viagem que foi, mas, bom, a primeira emoção foi a primeira viagem, que a primeira viagem que nós conquistamos foi a Bahamas, sabe? Natan, eu e demais empresários, eu sou um cara, assim, muito, muito simples, né? A minha vida foi sempre voltada para a minha família, né? E eu nunca deixei faltar nada na minha casa, para meus filhos, né? E a minha esposa não trabalhava, não sei se ela já comentou isso, né? Ela já deve ter comentado isso aí nas demais apresentações. Eu não deixava ela trabalhar, porque não precisava, né? Na época não precisava, né? E ela sempre cuidou dos meninos e tudo e tal. Mas nunca tive tempo e nem dinheiro para viajar. Ainda mais uma viagem, uma envergadura dessa. Ir para Bahamas, um lugar daquele, eu nunca imaginei na minha vida. Entendeu? Então, foi uma emoção
sem igual, quando eu pisei lá em Bahamas, que eu olhei assim, vi aquele hotel, assim, falei, caramba, que legal, sabe? E ver todo aquele glamour que aguardava a gente ali, eu nem acreditava, né? E depois você vai acostumando, mas depois a outra satisfação que eu tive foi quando eu levei, eu fui com o meu menino, né? E, se eu não me engano, foi em Ponta Cana, se eu não me engano, que a minha filha foi. Ali eu vi a minha filha, eu, minha esposa, meu filho e minha filha, sabe? Ela indo como qualificada platina, sabe? Então foi uma satisfação muito grande, foi uma emoção muito grande ali, né? Quando eu vi que ela se qualificou e estava junto com a gente, né? Nessa viagem aí. Então as viagens, ela emociona e mexe muito com a gente, né? E é muito legal isso aí, né? Então foi é o que eu me lembro, é essas duas assim, né? Legal, muito Todas obrigado. elas foi, porque graças a Deus, Natan, graças a Deus, né, e assim, esforço e tal, a gente não perdeu uma viagem até hoje, graças a Deus, né, a gente tem conquistado todas elas. E assim, eu não tenho palavras assim, porque, sabe, a gente fica até assim, fala, caramba, puxa vida, a gente não acredita, sabe, na verdade. Muito bom, muito obrigada. Nós temos o Mário Bezerra, nossa Esmeralda, aí para uma última pergunta, para a gente também, se está cansado, né, de falar né, tantas emoções, tantas viagens. Então, imagina, Mário, fica à vontade. é uma satisfação para a gente, viu? O Rubens, Opa. a gente se vê nos eventos, mas eu nunca tinha visto você falar assim. É mesmo? Então, eu tinha a impressão que você era tímido. Eu hoje tive que mudar minha opinião. Você não era tímido. Você é uma pessoa que bem desenvolta no que pensa, no que faz e no que fala. Obrigado, Mário. E eu gostei bastante da sua apresentação. Eu acho que foi bastante enriquecedora e você ensinou bastante aqui. Foi ótimo. Obrigado, Mário. O que eu quero fazer, na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um comentário e depois eu quero saber o que você acha. A gente fala, bom, para começar, gostei que você falou sistema de educação e não sistema de treinamento. Eu também sou favorável a essa ideia. Nós aqui é um processo educativo, mais do que de treinamento. O nosso sistema de educação, que também é o de capacitação, ele fala que a gente deve participar dos eventos, ouvir áudios e ler livros. Muitas vezes eu fico pensando, qual será o mais intenso? Muitas vezes eu pensei que eram os livros. Talvez eu ainda continue achando. E você falou veementemente dos áudios. E eu sei, não precisa ninguém falar, o que eu acho de participar nos eventos, principalmente presencialmente, porque virtualmente não é a mesma coisa, é longe. Então a gente fala em eventos, áudios e livros. Qual que é o mais forte? Às vezes eu fico pensando qual que é. A conclusão é a seguinte: os três são indispensáveis. Indispensáveis. Essa é a minha opinião. O que você acha? Indispensável. Sem um deles, é que nem cadeira. Se só tiver duas pernas, ela cai. Se com três, ela se mantém. O que você acha, Natan? Boa pergunta, Mário. Sim, eu concordo com você que todas elas são indispensáveis, sabe, Mário? Mas eu ainda eu vou na parte, eu não sei se porque talvez seja, eu seja auditivo, tá? Mas como eu sou desenhista, eu sou mais visual, eu vou falar para você, eu sou mais visual do que auditivo. Mas eu acho que eu sou auditivo também. Porque eu não sei, rapaz, eu acho que o escutar áudio, eu acho que pega uma gama maior de pessoas. Não que o livro seja indispensável, não.
O livro é importante, é importantíssimo, né? Mas, assim, o áudio, ele vai ensinar você a ler livro. O áudio vai te levar para o livro, sabe? E porque, assim, o áudio você vai pegar, principalmente esses áudios, assim, desse pessoal mais, assim, que tem mais tempo de negócio, sabe? Eles te levam para o universo do negócio, entendeu? E faz você entender, faz a gente entender, cada um de nós aqui entender, que não é o que você sabe, é como você, não é o que você fala, é como você fala, é como eu ajo, é como eu procedo, entendeu? E isso aí a gente consegue, através, o áudio, ele traz isso, essa emoção, assim, né? Principalmente para quem para quem não está acostumado a ler livro, né? Por isso que eu acho que o áudio ele é tão importante que ele vai te levar para os livros, porque aconteceu comigo. O áudio me levou para os livros. O áudio me levou para os estudos filosóficos, entendeu? E isso aí ajuda muito, né? Ajuda demais, né? Porque ele te leva, ele muda teu padrão vibracional. Ele te leva para um outro patamar, sabe? Se você está triste, vamos supor, qualquer um de nós aqui passa por problemas, por uma série de coisas. Mas se você está abatido, se você está contristado com alguma coisa, você fala, bom, agora eu vou, que nem, eu não sei se vocês sabem, eu perdi minha mãe tem uns 2 meses, mais ou menos, né? E aquilo me abateu bastante, né? E o que fez eu erguer de novo foi escutando os áudios. Os áudios me levou o meu padrão vibracional lá em cima, porque eu falei, eu não posso ficar aqui embaixo. Porque se eu fico aqui embaixo, eu trago todo mundo da equipe para baixo também. Eu tenho que levar minha autoestima. Eu tenho que me levar, né? Então eu comecei a escutar áudio, 7 áudios por dia. Pegava os melhores áudios, os áudios mais... Por quê? Porque eu quero... A minha energia tem que estar alta, eu tenho que estar vibrando alto, né? Então eu vejo assim, Mário. Eu acho que o primeiro que eu colocaria é o áudio. Livros e, consequentemente, os eventos, é claro, né? Indispensável isso aí. Indispensável. Obrigado, Rubens. Foi excelente. Tá bom? Bem, né? Gostaria aí de agradecer mais uma vez o Rubens e a todos que participaram, né? Pela sua dedicação, pelo seu... né, compartilhar todo o seu conhecimento de uma forma muito tranquila, de uma forma muito didática. Obrigado, É muito engrandecedor saber que você se dedicou, conquistou e está aqui para compartilhar. É o seu legado. Obrigado, Lúcia. Eu te desejo muito boa sorte, muito sucesso, que você tenha muitos bons resultados e que mude muito a vida de muitas pessoas, que eu acredito que você deixará esse legado com muitos dos nossos líderes também. Né? Obrigado, Lúcia. Então, vamos, né, dar mais uma salva de palma e desejar a todos uma boa semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão, Espetacular.